língua que não é mais usual, né, por autores que já morreram há tanto tempo, normal a gente ter algumas dúvidas, mas todas elas, se estudadas, são sanadas com facilidade. Mais alguém? Sofia. Por que existem tantas versões e traduções? Eles não mexeram muito no original e isso acabou descaracterizando a palavra de Deus? Deus, ele velou e zelou por essas traduções, né, e interpretações. A gente pode achar algumas diferenças, né, em algumas delas, mas nada que comprometa, né, o propósito original da palavra de Deus. Mais alguém desse lado aqui? Alguém quer fazer? Maria. A Bíblia precisa ser lida por nós, entendida na nossa perspectiva e aplicada na nossa vida da maneira que for mais conveniente. O senhor concorda com esse comentário? Não da maneira que for mais conveniente, né, mas na maneira precisa, né, que ela orienta a gente a agir e proceder. Alguém mais por aqui, antes de ir para o outro lado? Um comentário? Uma pergunta? Vou para o outro lado agora. É porque é o pastor que está palestrando, poucas pessoas estão levantando a mão. Rosilene. Hoje eu entendo que a definição de certo ou errado não existe. Tudo é variável de acordo com a realidade individual ou dinâmica social da população. Essa é uma premissa muito equivocada, né? Fruto de uma cultura do liberalismo. Isso foi implantado na mente da sociedade, mas isso não é verdade, isso é um erro muito grave. Desse lado aqui direito, alguém tem uma pergunta, algum comentário? Alguém que queira expor sua opinião a respeito do assunto que vai ser tratado nessa manhã? Alan. Bom, eu acredito até que as histórias na Bíblia são fatos reais, mas elas não se aplicam mais hoje em dia, né? Só registram fatos que já aconteceram no passado. Ela continua sendo atual, mais atual do que o jornal que saiu do prelo nessa madrugada. Na verdade, ainda que distantes, né, historicamente, no tempo de nós, ela tem uma aplicação atual, toda ela, todos os livros. Mais alguém aqui para Carla? Pastor, na minha opinião, a Bíblia precisa ser atualizada. Muita coisa ali pode ser tirada. E tem coisa que a gente tem que mudar um pouco, se adaptar para que o livro se torne mais coerente e atual. O que o senhor me diz? A Bíblia, ela é atemporal, ela não carece de nenhum tipo de atualização. Ela foi escrita para, nos seus termos morais, né, e de revelação de Deus e da vontade de Deus, ela se aplica a todas as pessoas, em todos os tempos e em todos os lugares. A Bíblia foi escrita por homens. Inclusive, foram homens que escolheram quais livros entrariam na nossa versão. Eu não confio 100%. A Bíblia, ela foi escrita por homens, porém inspirada por Deus. Deus, ele mesmo tratou, né, ao usar esses homens, ele respeitou a personalidade, a individualidade deles, né, e as suas limitações, mas ele soprou, né, a sua vontade, a sua palavra, através desses homens. A canonicidade dos livros bíblicos, isso foi um consenso, porque eles se encaixavam, eles se completavam, não foi uma dedução humana, foi também um tratado, uma revelação, uma intervenção divina. Um livro de mais de 2000 anos não pode ser a única fonte de conhecimento para nós cristãos. Nós precisamos de mais materiais, mais livros de teólogos para basear a nossa fé, você não acha? Não, isso é um erro muito grande. Isso aí é berço de muitas heresias. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática de vida.
Jesus, ele deixou isso claro, né? Dizendo que nela nós cuidamos ter a vida eterna, nas palavras dele. Nós não precisamos de mais absolutamente livro nenhum, de literatura alguma, a não ser os 66 livros da Bíblia. Não percebi, pastor, muitos comentários equivocados a respeito do tema e também uma certa sutileza nesse ataque. Ajuda a gente, pastor, esclarece esse assunto para a gente, por favor. Vamos ficar de pé, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. É um desafio para mim, né, estar entregando esse recado temático, né? Eu até pensei que não me escalariam, ia ficar tão feliz se não me escalassem. E eu me sinto assim muito desafiado, né, e subo aqui bastante dependente de Deus, trêmulo, né, choroso na minha alma, agradecendo a Deus pela contribuição, né, dos que já até agora trouxeram aqui com muita excelência. É bem possível que eu não consiga chegar aí nesse padrão, mas eu quero ministrar a você a importância da palavra de Deus e essa sutileza da relativização. Quem achou, diga amém. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, lê comigo, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Livra-nos, Senhor, ó Deus, de mais esse ataque de Satanás sutil da relativização da Tua palavra. Que nós sejamos alertados, despertados, vacinados, curados, ó Deus, e libertos dessa maligna cultura. Fala conosco, Senhor, me ajuda. Tu sabes como eu subo aqui, e que o Senhor tenha misericórdia de mim e de cada um de nós, e que a Tua palavra seja esclarecida, entendida, aplicada, lida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, algo terrível acontecendo na geração atual. Eu venho anunciar uma catástrofe de tamanhos assim, insondáveis, um surto de doenças infecciosas, pior do que isso, ou quem sabe, né, pior do que uma bomba atômica. O problema é mais grave, o seu poder de destruição é avassalador, o seu poder de destruição é brutal, é capaz de destruir famílias, desintegrar comunidades, aniquilar igrejas, sociedades inteiras, e se não, até toda a nação. Eu me refiro ao abandono dos padrões bíblicos e ao desprezo da verdade absoluta da palavra de Deus. Você não pode imaginar o estrago que isso está fazendo na sua vida e na minha vida também, e na vida da sociedade. E do quantas igrejas hoje inexistem, e quantos casamentos chegaram ao fim, e quantos irmãos foram enredados pela sutileza de Satanás e hoje vivem uma vida escravizadas pelo pecado. Para não falar da multidão daqueles que estão caminhando para o inferno porque não abandonaram o absoluto de Deus e relativizaram suas verdades, seus pronunciamentos, seus mandamentos, sua ética e toda a sua orientação. Essa história da sutileza, né, a sutileza desse ataque de relativizar a palavra de Deus, ele já é muito antigo, já desde os primórdios. E nós vemos isso acontecendo em toda a existência da palavra de Deus e também já há muito tempo. Nós vemos que a própria serpente, irmãos, ela agiu, o próprio diabo agiu na vida do primeiro casal, trazendo a relativização da palavra de Deus. Quando Deus disse, não é assim, não é bem assim que Deus disse, certamente vocês não vão morrer.
Protágoras já dizia isso há 490 anos atrás, mas na verdade, plagiando aí a serpente, de que o homem é a medida de todas as coisas. No lugar de ser a palavra e Cristo a medida de todas as coisas, o homem é a medida de todas as coisas. E a gente passa então a considerar as verdades ou mentiras a partir da minha medida e a partir da minha conveniência. E isso, irmãos, é um erro muito grande. Eu queria falar primeiro sobre o que é o relativismo cultural. O relativismo cultural, ele entende que não existe nenhuma verdade absoluta, de que tudo é relativo, e isso no âmbito cultural. A proposta é de uma abordagem moral sem julgamentos e sem preconceitos. Quando você tem um absoluto e você avalia alguma situação a partir desse absoluto, você se torna preconceituoso e agora chegando aos desdobramentos da criminalização, né, dos absolutos. Cada um tem a sua verdade, cada um tem, né, o seu certo e o seu errado. Não mais utilizamos o conceito de certo ou de errado. Esse relativismo cultural, ele compreende comportamentos a partir, né, do próprio ser. Bom, tá bom para mim assim, então para mim isso é bom, então para mim isso é verdade. Bom, eu encontro sentido e razão nisso, então para mim isso é verdade. Ou seja, por causa disso, por conseguinte, ninguém teria direito de emitir juízo de valores sobre prática alguma ou classificar alguma prática como sendo ela moral ou imoral, certo ou errado. O relativismo, ele faz isso. Ele diz, não há uma verdade absoluta, é relativo. Você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Você tem o seu jeito de enxergar, eu tenho o meu jeito de enxergar. Então, nesses dias de relativismo cultural, e agora o relativismo cultural chega a ser um relativismo moral, que chega a ser um relativismo ético, o conhecimento não é único e absoluto. Não mais. O conhecimento agora não é único. O conhecimento mais agora não é absoluto. Mas em comparação com outra coisa ou o seu contexto. Não tem mais isso. Isso acabou. O conhecimento está condicionado pela cultura. O conhecimento ele está condicionado pela moral, pelos preconceitos que cada indivíduo possui. Então você pode ter a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Ele lá pode ter a verdade dele, eu posso ter a minha verdade. Algo é verdadeiro em uma determinada cultura, mas em outra não é verdadeira. Isso aí é o relativismo cultural. É o que está acontecendo lá fora. As diferentes formas de interpretar e a gente entender o mundo, né, elas são válidas. Elas são aceitáveis agora. As diferentes maneiras que eu uso de interpretar, né, a ética, a moral, a cultura, e esses argumentos, eles são hoje compreensíveis, a cultura fez isso, eles são também aceitáveis. É uma oposição à corrente objetiva. É uma oposição ao que é absoluto. É uma oposição ao que é certo e verdadeiro para todos. Não tem mais certo e verdadeiro para todos. Tem o certo para você, que pode não ser certo para mim. Tem o verdadeiro para você, que pode não ser certo para mim. Quem entendeu isso, diga amém. Então hoje, cada um tem a sua verdade. Em outros tempos, não era assim. Então esse é o relativismo cultural, o que está acontecendo. O que é relativismo? Agora, eu queria falar sobre o que é a chamada relativização da Bíblia. O que é a chamada relativização da Bíblia? O que é isso, pastor? É a gente tratar ou descrever a Bíblia negando aí o seu caráter, né, absoluto, o seu caráter de verdadeiro, de sim, sim, de não, não, como ela se revela. A gente começa a interpretar dizendo, não é bem assim, tem um outro jeito, tem o meu jeito e tem o seu jeito de ver. Nós temos aí já alguns pastores, né, de igrejas de projeção na mídia, que se declaram dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que declaram que a Bíblia ela precisa ter uma nova hermenêutica, né, uma hermenêutica contemporânea. Então, com ferramentas de exegese que extraiam do texto algo que fique dentro do nosso contexto de hoje, de aqui de agora, do século XXI, dessa pós-modernidade. Então a Bíblia precisa ser ressignificada. Os significados da Bíblia, eles foram todos demovidos, removidos. Não, vamos criar um novo significado, como se a Bíblia ela pudesse ser entendida à luz do leitor.
ela pudesse ser compreendida não à luz do autor, mas à luz do leitor. Então, o autor, ele teve uma intenção, e o autor é Deus, os instrumentos foram humanos, mas Deus teve uma intenção ao escrever a Bíblia. Então, essa intenção de Deus é uma intenção absoluta. Quem está entendendo, diga amém. Absoluta. Mas agora isso mudou. Não, cada um lê e entende como quer entender. Não sei se você lembra de um episódio que bateu aí na mídia sobre um vestido, apareceu um vestido, aí a pessoa dizendo, esse vestido, que cor é esse vestido? Aí esse vestido é azul, aí esse vestido qual é a cor desse vestido? E aí o consenso é o seguinte, cada um enxerga e vê a cor que vê. Eu estou vendo essa cor, é essa cor, e você está vendo aquela cor, é aquela cor. Só que isso não é verdade. O vestido tem uma cor só. Hoje a gente quer olhar para a Bíblia, a sociedade, né, e o liberalismo bíblico, teológico, quer olhar para a Bíblia e relativizar verdades absolutas. Ou seja, nas questões sociais, morais, comportamentais, o que a Bíblia diz a respeito desse comportamento? Ah, não, isso é relativo. Isso aí você pensa assim, mas eu não penso não. Ou seja, na sua absolutização, ela é mal traduzida, mal interpretada e mal aplicada. As pessoas dizem o seguinte, quando você considera a Bíblia como um absoluto de Deus, você está cometendo um crime, porque nada mais é absoluto, tudo é relativo. E quando você usa os absolutos para ler a palavra de Deus, porque Deus é um Deus de absolutos, você está mal interpretando, você está mal traduzindo e você está mal aplicando. E esse convencimento, irmãos, ele está tendo um alcance exponencial. A Bíblia precisa ser lida a partir de pressupostos culturais. Não é o que eu creio, não. É o que afirma a relativização, esse relativismo e agora a relativização da Bíblia. A Bíblia precisa ser relida a partir dos pressupostos culturais atuais. Ela tem que ser entendida na perspectiva do leitor e aplicada conforme a sua melhor conveniência e adaptabilidade. Logo, essa força, esse apelo, né, filosófico, cultural, ele está convencendo, ele está invadindo a igreja, atacando a igreja, no sentido de que a Bíblia não é um livro de absolutos, a Bíblia é um livro que pode ser relativizado, porque tudo hoje é relativo, cada um tem a sua verdade, e com isso nós vamos torcendo os mandamentos de Deus, éticos, sociais, comportamentais, enfim, até da nossa própria relação com Ele. Bom, então, a gente já sabe o que é relativismo, a gente sabe, né, uma pincelada na relativização da Bíblia. Agora, como surgiu a cultura da relativização? Como é que surgiu isso? Primeiro, irmãos, a Bíblia, ela sempre sofreu, né, ataques relativistas, sempre sofreu. No próprio Jardim do Éden, nada mais, nada menos que Satanás fez foi relativizar a palavra de Deus, que nem escrita era ainda, né? Foi a palavra oral, dita, ouvida pelo casal, já ali ele relativizou. Existe um movimento chamado iluminismo. Esse movimento, ele se deu logo depois da Reforma Protestante, em 1517, né, por esse monge alemão, Martim Lutero, onde a sociedade reage à reforma, trazendo o iluminismo. O que é o iluminismo? O iluminismo é a negação de tudo aquilo que não é entendido pela razão. Então, veja como é que a gente chegou ao liberalismo. Nós temos aí essa reação ao protestantismo, onde se afirma que a Bíblia não é a palavra de Deus, as teses de Lutero, enfim. Quando isso acontece, esse iluminismo, a gente tem aí Voltaire, né, esse francês, que nos séculos 17 e 18, ele traz essa ênfase para a razão. Então, esse movimento cultural acontecendo lá fora. Isso no meio, irmãos, das faculdades, no meio acadêmico, que influencia e que forma a sociedade. Os ataques começam por lá. Bom, quando o iluminismo ele estava em alta, começou um segundo movimento de etnocentria. O que é isso? Etnocêntrico, esse movimento, ele vê que o mundo é em base da sua própria cultura. Etnocentrismo, de ética, de povo, de cultura. A minha cultura é melhor que a sua cultura. A minha maneira de enxergar a vida é superior e você é inferior.
Então, o etnocentrismo, ele veio para dizer o seguinte: você precisa aprender comigo, você precisa se dobrar a mim. Nós temos aí o movimento alemão, nós temos Hitler, que também abraçou o etnocentrismo, e outros mais também que tentam impor a sua cultura em todo o planeta, o etnocentrismo. Isso aconteceu. São movimentos reacionários a movimentos anteriores que foram acontecendo para a gente chegar ao liberalismo, que hoje se estabeleceu completamente nesse mundo pós-moderno. Essa, irmãos, é um discurso antropológico, né, dos movimentos da sociedade, do mundo, da cultura do ser humano. Bom, esse etnocentrismo teve esse Edward, 1832 a 1917, em seus estudos, ele estudava, né, e utilizava a corrente evolucionista, que embasava a existência da cultura superior e inferior. Então, esse nome, ele começou então, principalmente, né, lá na Europa, eles começavam a olhar os outros povos como sendo povos menores, ignorantes, né, e aquém, raças inferiores. O etnocentrismo dizia que eles eram a raça principal e os demais países eram raças inferiores. Bom, isso feriu, certamente, muita gente, isso feriu. O etnocentrismo foi uma agressão, né, à sociedade da época. E aí veio um outro movimento reagindo a isso, se defendendo disso, que foi o relativismo cultural de Franz Boas. Franz Boas, irmãos, ele é tido como antropólogo, mas na verdade ele era mais um arqueólogo do que um antropólogo. E numa das viagens que ele fez, lá para o extremo do Canadá, ele encontrou uma tribo, né, de índios, no local frio demais. Ele passou muito tempo lá. Ele começou a escrever sobre relativismo cultural, onde o etnocentrismo não é bem assim. Cada um tem a sua vida do jeito que quiser, cada um vive da sua forma, e a sua forma aqui é certa. Então ninguém pode impor para outra pessoa um modo de viver, ou uma ética, ou uma moral, ou um critério das relações sociais. Ninguém tem o direito de fazer isso. Não, é relativo. Cada um vive como tem que viver. E aí, Franz Boas, ele foi o precursor, inclusive, ele é tido quase como um dos pais da antropologia estadunidense, ele que estabeleceu essa ideia lá. Então percebe, irmãos, que a reforma, o iluminismo, o etnocentrismo e depois o liberalismo cultural, onde cada cultura tem a sua verdade. Quem está entendendo, diga amém. Nessa de cada cultura tem a sua verdade. Então você percebe esse movimento, reforma, iluminismo, etnocentrismo. Inclusive, um outro rebate contra o etnocentrismo foi a etnografia. A etnografia, ela diz o seguinte: você tem que observar as outras culturas, mas você não pode intervir. A igreja, inclusive, às vezes ela é acusada de etnocentrismo, que nós temos uma verdade, que essa verdade é absoluta, que nós temos hábitos e costumes bíblicos, né, de padrões de relacionamento. E quando a gente vai evangelizar os índios, por exemplo, não, você tem que respeitar o liberalismo cultural, não fira a cultura dos índios, não leve o evangelho para os índios, porque vocês são etnocêntricos. Quem entendeu, diga amém. Vocês são etnocêntricos, vocês não podem fazer isso. Então, a igreja também já foi acusada disso. Mas aí, irmãos, com esse relativismo, todo mundo aceitou o relativismo, tudo bem então. Cada um tem a sua verdade, cada um vive do jeito que quiser, ok, vamos nos respeitar e vamos repelir, rechaçar qualquer nação que se sinta superior. A gente viu isso muito num comportamento alemão, a gente viu muito isso num comportamento em outros tempos americano, a gente viu isso. Não, somos uma raça superior, nós vamos... Bom, com isso veio o pluralismo. O que o pluralismo diz? É um sistema plural, é aquele que aceita, reconhece, tolera a existência de diferentes posições, opiniões ou pensamentos. Em outras palavras, o pluralismo é o reconhecer e a aceitação da existência da diversidade. Quando isso acontece, esse plural, a igreja ela vai sendo bombardeada pela cultura vigente. A igreja está sendo bombardeada. É muito importante. Você que é um formador, você que é um educador, você que é pai, você que é mãe, você que pensa, você que quer defender a fé, você entender o seguinte: que cultura é essa que eu estou vivendo? Que ataque é esse que nós estamos sofrendo? Olha, o apóstolo Paulo, irmãos, ele lidou com os ataques sutis da sua época.
gnosticismo, né? Ele lidou com os ataques da época, da filosofia grega. Hoje nós não estamos sendo influenciados por uma filosofia grega, mas esses foram movimentos históricos, irmãos, que eles, historicamente falando, eles já estão até absortos, já estão até calados, mas as consequências, a ideia dele ainda continua até hoje, inclusive alcançou a igreja. E diga para o seu vizinho, alcançou até você também. Porque a cultura, irmãos, a cultura usando a escolarização, a cultura usando a mídia, a novela, a televisão e a música, ela vai passando os seus conceitos, vai passando. Você lembra? Por exemplo, Tim Maia cantava assim, só não vale dançar homem com homem e nem... Tu conheceu Tim Maia bem. Ele estava cantando a realidade de uma cultura. Tim Maia pode cantar isso hoje? Por quê? Porque o liberalismo, que já existia na época dele, não havia se popularizado tanto quanto hoje. Então, Tim Maia, ele seria criminalizado se ele cantasse isso hoje. Olha, irmão, isso é tão sutil. Eu fui fazer um curso junto com a Alcione, lá no centro da cidade, no prédio da Sociedade Bíblica Brasileira. Era um curso de aconselhamento familiar. É muito sutil. Então, um dos professores, eu não gostei do que foi dito, um dos professores, com o seu academicismo, né, e voltado assim para psicologia. Deixa para lá. Aprendi ontem, deixa para lá isso, melhor deixar para lá. Com a psicologia, o que ele fez? Disse assim, olha, quando você for aconselhar a pessoa, você não tem que mais usar a palavra pecado. Isso está ultrapassado. Você vai ferir a pessoa. Se o senhor lembra disso. Eu, quando vi aquilo, falei, bom, vou reter só o que é bom daqui. Isso eu não posso reter. Ou seja, isso vem alcançando. Tim Maia hoje seria preso, criminalizado, porque a cultura hoje, o alcance dela, ele é muito maior, muito maior. Então, imagine você, 5 pessoas vão para o shopping center e eles se sentam na praça da alimentação. E aí, quando eles vão comer, um vai pegar massa, o outro vai pegar carne, o outro vai pegar um lanche, o outro vai pegar um doce, o outro vai pegar. Quando senta na mesa, qual é a comida certa? Não tem comida certa, cada um come o que quer. E nós estamos aqui. Bom, e o fato de sentar junto é porque eles se aceitam, é o plural. E daqui a pouco eles estão até misturando a comida, um prova do outro, já é o sincretismo. Um vai provando já o que é do outro. E nós vamos sendo levados, irmãos, por essa avalanche. É uma avalanche. Você já viu um tsunami, uma avalanche? É uma avalanche, é um tsunami que está levando todo mundo. Nós temos, irmãos, que ancorar a nosso coração e a nossa mente na verdade única, exclusiva e absoluta, que é a palavra de Deus. Senão está todo mundo sendo levado. Estamos sendo levados, não tem como não deixarmos de sermos. Então, esse processo, irmãos, esse pluralismo, né, denominado processo cultural, em que 2 tradições, esse sincretismo, 2 tradições religiosas, ou mesmo práticas linguísticas, se misturam, reconciliando seus diferentes conteúdos, geralmente ocorre em termos de fusão, assimilação, obtendo-se assim um produto cultural totalmente novo, embora com signos mais ou menos evidentes aí das iniciais. Tudo vai se misturando. E aí nós vamos, irmãos, tendo um sincretismo nocivo, um sincretismo que é nocivo e que é um veneno para a nossa fé. Bom, até agora você, acredito, essa é a minha intenção, tenha visto o que é relativismo, né? Você não aceitar o absoluto, certo e errado, cada um tem a sua verdade. O que é a chamada relativização da Bíblia, é você ler a Bíblia, não nos seus absolutos, mas aceitar que cada um tem a sua interpretação e que ela não está falando de uma coisa só, mas ela está falando de várias coisas para várias pessoas em vários tempos e em várias condições diferentes. Ela não está. Não é verdade? Eu espero que você tenha percebido como surgiu a cultura da relativização após a reforma, esse movimento do iluminismo. Na verdade, irmãos, se eu pulasse assim, né, e fizesse uma ponte, o liberalismo, ele é fruto do iluminismo. Mas depois do iluminismo veio o etnocentrismo, e esse movimento do etnocentrismo teve uma reação que foi a cultura liberal, e a cultura liberal, ela nos trouxe para a relativização da Bíblia, porque nós somos afetados pela cultura, de alguma forma nós somos afetados, não tem jeito. E aí nós chegamos aí ao liberalismo teológico. Então, entenda uma coisa,
Eu não sei se você se dá conta disso, mas seria muito bom que nós pelo menos saíssemos daqui, depois de ter ouvido, né, no primeiro dia, a sutileza da banalização da graça, a sutileza da falta da identidade pentecostal, né, no segundo dia, a questão da sutileza do materialismo e do ateísmo, você ter ouvido no segundo dia o grande problema da sutileza do ataque das mídias sociais, como se comportar nela, também a sutileza da questão da mordomia cristã dos igrejados e da filosofia, da sutileza da questão do holismo, né, da espiritualidade holística. Por quê? Preste atenção no que eu disse aqui. A cultura, ela compreende o conjunto de costumes, tradições de um povo, os quais são transmitidos de geração em geração. Elementos culturais representativos de um determinado povo destacam-se: línguas, crenças, comportamentos, valores, costumes, ética e moral. Música, escola, desde da alfabetização até a faculdade, a cultura está sendo transmitida. As relações que nós temos com o próprio mundo é uma influência cultural, né? Quando seu filho está andando com quem? Está indo com quem? Quem é a casa dessa pessoa? Bom, de alguma forma, não tem como você não ser assim, não ser afetado de alguma forma por essa cultura. Não tem como. Jesus mesmo, lamentando, disse: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, diga para o seu vizinho direita e esquerda: tome cuidado com a cultura vigente. Esse mundo jaz no maligno. E a cultura do mundo, ela tem um engenheiro, ela tem um arquétipo, ela tem, né, um príncipe, e ele está arquitetando contra a sua vida, contra a minha vida, contra a igreja, contra a palavra, contra o reino de Deus. Nós não somos desse mundo. Deus, a quem ama o mundo, está falando o quê? Dessa cultura. E também o agente dessa cultura, que é Satanás. Quem é o agente da cultura mundana? Satanás é o agente da cultura mundana. Então você não pode viver a vida cristã sem que você diga assim: bom, no que a cultura está me influenciando? Essa cultura vigente, as minhas relações, na escola, meu professor, o que isso está passando que não tem a ver com os padrões do reino de Deus? O que esse filme está passando para mim? Por que eu gosto tanto de ver esse filme? Por quê? Por exemplo, nós gostamos de ver filme de guerra, de vingança, de foi lá e matou e se vingou. Só que a Bíblia vai dizer que a vingança pertence ao... Mas quando é com você na igreja, você quer se vingar. Você não consegue, porque você alimentou tanto, você foi tão alimentado pela cultura de que você tem que fazer jus com as próprias mãos, que você está aqui na igreja, na verdade, querendo o mal do irmão. Porque você relativizou a palavra de Deus no sentido de dizer: não, a vingança não pertence a você, você não tem que se vingar em ponto final. Mas só que existe a cultura da relativização, e a cultura tem afetado a minha e a sua vida também. Então, a igreja, irmãos, ela vive nesse mundo, ela é afetada pelo mundo, e nós precisamos entender o quanto temos sido afetados e de nocivos tem acontecido conosco. Essa cultura secular, relativista, pluralista e sincrética, ela trouxe para nós uma teologia liberal. E a teologia liberal é um câncer, já com metástase. Poucos se salvam, já entranhou, já inculcou isso na mente. Olha, isso chega nos seminários, isso chega nas escolas de pastores, isso chega nos púlpitos, isso chega nas escolas bíblicas, nos lares, igrejas completamente envenenadas e condenadas à morte. Igrejas envenenadas e condenadas à morte. E quando não, prestando um desserviço ao reino de Deus. É triste demais, é perigoso demais. Olha, meus irmãos, esse tema da relativização da Bíblia, ele vai afetar quase todos os temas desse nosso congresso. Por quê? Você olha, né, para a mordomia cristã, você olha para a igreja, aí você relativiza. Você olha para a graça e você relativiza. Você olha para o ateísmo, né, e para o materialismo, você vai relativizando, isso tudo vai sendo afetado. E esses irmãos, esses relativismos, né, eles têm comprometido, inclusive, né, o nosso caminhar para a salvação. Bom, a Bíblia, irmãos, ela não pode ser aplicada como verdade absoluta, é o que diz o liberalismo e relativismo teológico. O relativismo teológico, irmãos, ele gera o liberalismo. Eu não conheço alguém relativizando a Bíblia
para assim obedecer mais e melhor. Sempre relativiza a Bíblia para obedecer de maneira mais flácida, mais conveniente e mais pecaminosa. Com isso, nós estamos aí andando nessa relativização, do relativismo, para dentro, né, de um liberalismo, de licença para pecar. Essa é a verdade. Então a Bíblia não pode ser aplicada como verdade absoluta para todos os povos, em todos os lugares, em todos os tempos. Nós temos, por exemplo, a homossexualidade. Já há hoje pastores ordenados homossexuais, em alguns lugares ditos de igreja. Já há hoje, irmãos, igrejas para esse fim. Nós amamos os homossexuais, nós respeitamos os homossexuais. E tem espaço no nosso meio para eles assistirem o culto e receberem o evangelho no nosso meio. Cada um deles são dignos de todo o nosso carinho, respeito e devem ser amados como qualquer outra pessoa. Amém, irmãos? E que você, e o dia que entrar e estiver alguém entre nós, trate com toda a honra, com toda a dignidade, com todo o carinho, com todo o amor cristão. Mas a leitura que os liberais fazem hoje é que no processo de santificação, salvação, conversão, o homossexualismo, ele encontra espaço. E ele não encontra espaço. Ele não encontra espaço. Logo, nós enxergamos, o relativismo, ele enxerga a Bíblia não podendo ser de maneira alguma aplicada nos seus absolutos, pelo contrário, tem que se adaptar a uma nova realidade. Pastor, a ciência, ou o filtro da ciência? Não, a ciência, e são mentiras, tá? Não existe nenhum postulado científico que autentique a homossexualidade. Não existe, isso não existe. São pressupostos, né, são teorias completamente infundadas. Logo, mas usando aí alguns, né, desavisados ou outros manipulando os desavisados, usam um filtro da ciência equivocadíssimo e dizem, está vendo, olha, a ciência está dizendo que o psicológico ele tem que se sobrepor ao biológico. Então, se eu tenho uma cabeça de mulher e um corpo de homem, eu tenho que me ajustar psicologicamente, eu tenho que ajustar o meu corpo para essa realidade psicológica. Não, inverteram isso. Se eu nasço mulher e eu me sinto homem, eu preciso de Jesus, eu preciso resistir a essa tentação como qualquer outra, eu preciso dizer não a esse pecado e dizer para a minha cabeça que eu sou mulher. E eu tenho que viver como mulher. E o meu psicológico tem que se adaptar ao meu gênero. Inverteram isso. Não. Se a minha cabeça é de mulher e o meu corpo é de homem, então eu mudo o meu corpo. Eu mudo o meu corpo, porque o biológico tem que se adaptar ao psicológico. Isso não é verdade. São relativizações que vão sendo feitas. Então, você já deve ter ouvido falar por aí que a Bíblia precisa ser atualizada. As ferramentas de hermenêutica precisam ser outras. O leitor e não o autor passa a ser mais importante. Hermenêutica pautada no leitor. Bom, se quem está lendo é alguém do século XXI, na pós-modernidade, num contexto liberal, e com todo o avanço científico, isso aí tem uma aplicabilidade, uma interpretação assim. Mas se a pessoa leu nos tempos de Paulo, né, no ambiente grego-romano, a interpretação... Não, se a pessoa leu na época da ditadura... Não, isso não tem isso. Assim surge um outro evangelho, mais social, uma teologia inclusiva, ecumênica, homoafetiva e social. Isso, irmãos, é o fim da igreja, é o fim da fé, é o fim, né, da nossa pureza em Cristo Jesus completamente. Bom, agora, irmãos, o negócio fica mais sério, porque esse relativismo, a relativização da Bíblia, o relativismo teológico, ele fere algo que jamais poderia ter ferido. É a santidade da palavra de Deus. É a canonicidade dos livros da Bíblia. Ele fere isso. Por quê? O liberalismo teológico nega 3 coisas que são importantíssimas para um cristão. Primeiro, a infalibilidade da Bíblia, ela é isenta de erros. Segundo, a inerrância, ela é livre de erros em sua forma original. E a sua suficiência, ela é tudo que precisamos para a vida de fé. Diga glória a Deus por isso. Repete comigo, infalibilidade,
Inerrância e suficiência. Então, eles falam que a Bíblia ela tem falhas, que ela tem erros e ela não é suficiente. Então, removido esse fundamento, o que a gente vai fazer? Se remover a coluna da sua casa, a nossa base é que a Bíblia ela é infalível, ela é inerrante, ela é suficiente. E por si só, ela dá testemunho disso. O livro mais lido do planeta, a Bíblia. O livro mais impresso do planeta, a Bíblia. O livro mais odiado do planeta, a Bíblia. O livro mais copiado do planeta, a Bíblia. A palavra de Deus, as profecias se cumprem. Isso aqui é um documento, meus irmãos, que chegou até nós e nós precisamos velar e zelar por ela, contra esses ataques do mal. Ou seja, crer numa Bíblia errante desestabiliza completamente, ridiculariza a nossa fé, rebaixa a palavra de Deus a um livro qualquer. E ela não é um livro qualquer, compatível aos demais livros de crenças, né, e de outras tantas confissões. E também, irmãos, anula e reduz a doutrina da inspiração, além de jogar por terra a sua confiabilidade completamente. Nós não temos mais garantia, se crêssemos assim, que Jesus viveu sem pecado. Nós não teríamos garantia que Ele ressuscitou e que Ele é o único caminho, pois hoje nós temos como testemunha disso a palavra de Deus, revelada, inspirada pelo próprio Deus. Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, irmãos, como é que isso afeta a nossa maneira de crer? Bom, na cultura popular, é aceitável dizer, cada um tem a sua verdade. O que é certo para mim, é certo para você. Nós somos atingidos pela cultura, querendo você ou não. E quando essa cultura ela vai se aprofundando, permeando, contaminando a sua maneira de enxergar, a sua cosmovisão, por quê? O que a cultura faz? A cultura, ela muda a sua lente. A cultura tem o poder de mudar a sua maneira de viver. Por isso, antes de entrar na Terra Prometida, e como estratégia de guerra, Deus disse para Josué, treina o armamento? Não. Treina arco e flecha? Não. Conta quantos soldados? Não. Porque o maior desafio ao entrar na Terra Prometida, e Deus fala isso inúmeras vezes, é eles serem absorvidos pela cultura cananeia, que era uma cultura idólatra, era uma cultura homoafetiva, tinha de tudo lá, era uma cultura promíscua, e diz, cuidado, cuidado e cuidado. Quando Abraão manda seu servo buscar, né, uma noiva para si, ele tinha saído de lá, ele não deixa nem Isaac lá. Ele manda, diz, traz para cá, meu filho não vai lá. Por que ele sabia? Ele vai ser absorvido. Quando Ló, irmãos, ele vai armando as suas tendas em direção às campinas do Jordão, qual era o medo? Ser absorvido pela cultura. Então, como é que eu não sou absorvido pela cultura? Como é que seu casamento não é absorvido pela cultura? A sua maneira de enxergar, a sua maneira de viver, a sua maneira de tratar as pessoas, tratar o dinheiro, tratar o próximo, sua sexualidade. Como é que eu faço isso? Só se você, irmãos, encher a sua mente da palavra de Deus. Na nossa igreja, as nossas igrejas estão cheias de cristãos mundanos, pagãos. Por quê? Porque a cultura da relativização, ela é presente no nosso meio, irmãos. Ela está dentro da igreja. Na verdade, ela está no púlpito. E essa relativização já alcançou você. E agora, você relativiza. Pastor, eu participo da ceia quando eu quiser. Quando eu não quiser, eu não vou. Está relativizando. Pastor, me separei porque eu quero ser feliz. Agora eu estou com outra. Está relativizando. Pastor, eu perdoo quando der perdoar. Se não der perdoar, está relativizando. Pastor, o dinheiro é meu, eu faço com o meu dinheiro o que eu quiser. Você relativizou, a Bíblia não diz isso. Pastor, o tempo é meu, a Bíblia não diz isso. A Bíblia é um livro de absolutos. É um livro de absolutos. Eu uso a internet como eu quiser, pastor. Não é assim. Você leva o nome do Senhor, você é o representante, nós ouvimos aqui. Não, pastor, eu também gosto aí dos signos. Não, a espiritualidade, ela não é holística. Não, pastor, se tem o Espírito Santo, se não tem, eu não sei. Eu só sei que estou tocando minha vida numa boa, esse negócio de ser... Não, você perdeu, você está relativizando. Você foi acharcado pela filosofia, pela cultura do relativismo, e ela tomou conta de você. E logo, hoje cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu Cristo, cada um tem a sua Bíblia, cada um entende a Bíblia como quer.
cada um olha a palavra de Deus da maneira que acha que é certo para mim, pode não ser certo para o outro, e vamos levando a vida. Isso afetou a sua maneira de crer. Você não crê mais como deveria crer. Porque a nossa mente, meus irmãos, como é que os salmistas abrem os livros dos Salmos, capítulo 1, bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Olha, esse é bem-aventurado, que não senta na roda dos escarnecedores, não se assenta, não anda. Não. É a palavra de Deus, meus irmãos. Nós cuidamos ter nela a vida eterna. Quem está entendendo, diga amém. Afeta a nossa maneira de crer. Hoje o liberalismo teológico, né, fruto desse relativismo, negam a ressurreição e divindade de Cristo, negam os milagres, a autoridade das Escrituras, sobrenatural das Escrituras. E olha, essas igrejas liberais, esses movimentos liberais, eles não têm missão, não abrem igreja e, no máximo, ações sociais. Caridade. A fim de se auto-justificarem, porque não creem na expiação, né, na salvação, mediante a fé pela graça no Senhor Jesus Cristo, não creem mais nisso. Afeta a nossa maneira de viver. A nossa maneira de viver foi afetada. Olha, a igreja não é o que é, meus irmãos, porque nós relativizamos a Bíblia. Relativizamos o posicionamento bíblico sobre a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, meus irmãos. A igreja é a noiva de Cristo. E olha, o movimento dos desigrejados, a maioria deles estão, na verdade, colocando uma desculpa, mas porque estão vivendo uma vida de pecado. Se eu quiser me separar da Alcione e arrumar uma outra, eu tenho que colocar defeito na Alcione. Eu me lembro quando o Semi pregou aqui, o santo confinamento. A igreja, a segunda coisa que Deus mais ama é a sua igreja. Primeiro, ele ama ele mesmo. E a segunda coisa que ele ama a igreja. A igreja é amada pelo Senhor. Mas nós relativizamos casamento. Eu vou casar, pastor. Se der certo, eu fico. Se ele me tratar bem, senão eu vou embora. Não, irmãos. Tornam-se os dois uma só carne. O que Deus uniu não separe o homem. A sexualidade. Pastor, eu faço sexo antes do casamento, porque o meu corpo é o meu corpo. E cada um faz do seu corpo o que quer. Não, irmãos, o corpo é templo do Espírito Santo. E quem faz mal ao templo do Espírito Santo está fazendo mal ao próprio Deus. A ideologia de gênero, a questão do perdão, do dinheiro, da santidade, mudou, afetou. Olha, o liberalismo de Franz Boas e de tantos mais, ela é mais presente na nossa vida e já vem desde do Jardim do Éden e afetou você muito mais do que você possa imaginar. A sua maneira de crer, a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar, a sua maneira de se relacionar, tudo foi afetado. São dados inflamados do maligno que tem nos atingidos. Pastores também relativizam de maneira intencional e proposital, mercadejando a palavra de Deus, para popularizar o seu ministério, para fazer do povo, né, objeto de manobra, para lucrar, não anuncia a verdade, não fala a verdade, não se detém apenas e exclusivamente a verdade de Deus. Fomos afetados, irmãos. Nós temos que pedir a Deus um avivamento. Qual é o avivamento? Um retorno à palavra de Deus. Um retorno à palavra de Deus. Afeta a nossa maneira de viver. Olha, inclusive, irmãos, nós relativizamos. Sempre relativizamos. Alguns relativizam clara e explicitamente. Outros, obscura e implicitamente. Alguns são muito claros, do tipo, eu sou cristão e eu vivo como eu quiser. É o meu padrão. Irmão, você não adora a Deus? Eu adoro a Deus como eu quiser. Não, Deus já estabeleceu como Ele quer ser adorado. Você não inventa a maneira de adorar a Deus. Você aprende como Deus quer ser adorado. Se você, por exemplo, quer aprender como Deus quer ser adorado, lê Malaquias. Você vai aprender como é que Deus quer ser adorado. Porque Deus, Ele não é obrigado a receber nenhum cultinho qualquer. Eu oferto a Deus do jeito que eu quiser. É porque você está relativizando. Porque Deus, ele não recebe esmola de ninguém. Mas nós relativizamos tudo. Alguns falam isso claro, outros falam obscuro e implicitamente. Está aqui, mas o pastor está falando. Ontem a Rebeca e o Luiz falaram, e o Derek e o Bruno, e no primeiro dia foi a Junaíra e o Leandro, mas eu não estou afim. Então, relativizam obscura e implicitamente. Ninguém sabe, ninguém vê. Porém, irmãos, isso gera um comportamento nas relações que é para o suicídio da fé.
Isso gera a questão do politicamente correto, né? Você aceita as outras verdades, inclui outras confissões e tolera os desvios em nome do amor. Em nome do amor, tolera os desvios. Eu assistindo, quer dizer, o mundo assistiu o casamento de um dos príncipes da Inglaterra e um pastor pregando, falando sobre o amor. Ele falou sobre o amor durante todo o casamento, para o mundo ouvir. Estava lá a falecida, né, rainha da Inglaterra, casando lá o seu filho, e para o mundo ouvir sobre amor, sobre amor, sobre amor, sobre tolerância, sobre sincretismo, sobre liberalismo. Um pastor pregando para o planeta, perdeu a grande oportunidade. Ele não falou o nome de Jesus e ele não falou sobre que Jesus é a verdade absoluta, o único caminho, a única verdade, a vida, a porta, o pão, a água que mata a nossa sede com todo o seu absoluto, com toda a sua suficiência, com toda a sua magnitude, né, que Hebreus anuncia para nós. Ele não falou isso, mas ele jogou, relativizou a palavra de Deus para o planeta. Vai prestar conta disso. Vai prestar conta disso, não tenha dúvida que vai. Eu queria, irmãos, esclarecer. Agora a gente chegou aqui, você já sabe o que é relativismo, o que é a chamada relativização da Bíblia, como surgiu a cultura da relativização, você sabe, como o relativismo cultural afetou a igreja e ainda afeta, e como contra-atacar a sutileza da relativização. Como? Bom, primeiro eu já disse para os irmãos, esteja atento à cultura. Você tem que estar atento à cultura. Olha, eu conversando com uma vez conversando com uma psicopedagoga, ela estava falando sobre a violência infanto, a violência dos pequeninos. E ela estava dizendo o porquê da violência. Os pais não se dão conta do quanto jogam e inserem seus filhos na cultura. E sabe o que ela falou para mim? Imagine só, você talvez vá rir. Ela disse, pastor, muito da violência que hoje a gente vê nas crianças, na própria escola, é por causa do Tom e Jerry. Você já viu um desenho tão violento quanto o Tom e Jerry? Não sei se passa ainda. Passa isso ainda? Não sei se passa. Tom, já viu como são violentos? Já viu isso? Violentíssimos. Cultura. Isso é uma cultura, meus irmãos. E a gente é tão sutil, é tão sorrateiro. Meu filhinho está ali vendo Tom e Jerry. Eu assisti Tom e Jerry, você assistiu Tom e Jerry. Mas eu quero dizer que isso é uma cultura, meus irmãos. Que há alguém pensando em como corromper, relativizar, macular a sua fé, a sua relação com Deus e afastar você completamente para distante dos padrões divinos. Então, nessa pós-modernidade, nós vivemos num mundo de pluralidade, de inclusivismo e de relativismo. Olha, meus irmãos, longe de nós praticarmos etnocentrismo, nós não somos uma raça melhor do que ninguém. Nós estamos aqui para anunciar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós estamos para dizer para o mundo que nós precisamos tanto quanto eles precisam também, e não temos absolutamente nada de melhor diante de qualquer pessoa, tribo, povo, povos e nações da face da terra. Nós também necessitamos de um Salvador. Só que essa obra já começou em nós e agora nós temos a completa e absoluta certeza que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós estamos anunciando. As pessoas não vão para o inferno, meus irmãos, por causa dos seus pecados. As pessoas vão para o inferno por negarem o perdão que há em Jesus Cristo. As pessoas não vão para o inferno por causa do seu pecado. Elas vão para o inferno por negarem a obra salvífica, a oferta de sangue que Jesus fez da própria vida na cruz do Calvário. E é isso que nós estamos anunciando. Então esteja atento à cultura da época. É muito sutil. Ontem a Rebeca mostrou aqui o Avatar, o filme, da primeira edição, mais visto do planeta. A sociedade gostou, é isso que ela quer, uma espiritualidade holística, se conectar com alguma coisa. E como bem foi dito ontem aqui, nós temos Cristo revelado em carne com quem nos conectamos, que faz a nossa mediação. Então, você tem que estar atento a esse pluralismo, a esse inclusivismo, a esse relativismo. Também, irmãos, eu queria ressaltar o seguinte. Para eu crer, presta atenção, para eu crer na inerrância, na infabilidade e na eficácia da palavra de Deus, para eu crer que a Bíblia não tem erros, para eu crer que a Bíblia ela é eficaz e para eu crer que a Bíblia ela é inerrante, que ela é infalível, para eu crer nisso, quem crê nisso aí diga amém. Está fraco. Quem crê nisso diga amém.
Mas para você crer nisso, você tem que crer na inspiração de Deus. A inspiração bíblica. Olha, os acadêmicos dizem que a palavra inspiração parece que ela foi mal interpretada, porque eu vou inspirar, expirar. Mas é o termo que está sendo usado. Na verdade, Deus soprou. Então, nós cremos na inspiração divina das Escrituras. Deus fala, o homem registra. Nessa ação de inspirar, eu queria poder dizer expirar, mas inspirar, os escritores pelo Espírito de Deus, né, sem violar a personalidade deles, ele agiu nele de tal maneira que escrevessem sem erro um discurso unívoco. Ou seja, o próprio Deus falou, não foram muitas vozes, não foi psicografada, né, com Xavier, o tal do Xavier, não, eles fechavam os olhos, eles não foram possuídos. Deus respeitou a personalidade deles, tanto que você vê no apóstolo Paulo, né, criado aos pés de Gamaliel, e Gamaliel veio de uma das maiores escolas rabínicas, né, um poliglota, um acadêmico. Você vê nos escritos de Paulo, né, toda uma arrumação, né, gramatical, teológica, incrível. São obras de arte. Você não vê isso nas cartas de Pedro, você não vê isso nas cartas de João. Então você vê as limitações de um, as limitações de outro, está lá. Mas, irmãos, Deus soprou. A palavra de Deus é uma extensão do próprio Deus. Assim como Deus não muda, ele vela e zela pela sua palavra, a palavra dele também não muda. Então, preste atenção. Deus muda, sim ou não? Está fraco. Deus muda, sim ou não? Não. A palavra de Deus é uma extensão do próprio Deus. Se você falar assim comigo, ô pastor, vai até lá em casa e diga em meu nome que o senhor foi lá para pegar tal objeto e que eu estou aqui aguardando. Bom, quando eu chegar na sua casa, se eu usar o seu nome, se eu bater na sua casa e dizer, oi, tudo bem? Ah, que eu vim aqui pegar. Ué, mas quem é você? Por que você veio? Ninguém vai me dar nada. Mas se eu chegar lá e disser, eu vim aqui no nome do Antônio, do Leandro, do João, então a pessoa vai dizer, então você está aqui representando. Então você, essa é uma extensão dele. Então, como extensão dele, eu vou lhe atender. Quando Deus sopra a palavra de Deus, quando ele inspirou os autores a escrever, Deus estava também se colocando. Quando ele sopra, né, alma vivente no homem, ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Então Deus soprou. Tem de Deus em você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Agora a palavra de Deus, ela não é a imagem e semelhança de Deus. Ela é a extensão do próprio Deus. Diga glória a Deus por isso. Então Deus, ele inspirou, ele soprou. É parte dele. A palavra de Deus é parte do próprio Deus. Por isso que a gente leu toda a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Foi inspirada, foi soprada. Deus está na palavra, Deus é a palavra. E ainda, o verbo, Evangelho de João capítulo 1, o verbo se fez carne. Hebreus capítulo 1 vai dizer que nos últimos tempos ele falou pelos profetas, mas agora nos falou pelo Filho. Então a palavra se fez carne. Jesus é a palavra revelada, nele habita toda a plenitude da divindade. Por isso, já que Deus não muda, e a palavra de Deus é o próprio Deus, e Deus soprou a palavra, ele soprou o que ele é, meus irmãos. Você quer conhecer Deus? A palavra revela quem ele é. Porque ele soprou a si mesmo na palavra. Ele se fez carne e habitou entre nós. E Cristo é toda a palavra resumida, é o verbo. O verbo, a palavra, se fez carne. A Bíblia. Por isso, se eu creio na inspiração divina, e ele não deixou com que os erros humanos fossem cometidos nessa inspiração, ele velou por isso. A Bíblia, ela é 100% divina. E existe 100% de participação humana. Assim como Jesus é 100% divino e 100% humano, a Bíblia é 100% divino e tem 100% de participação humana.
E ela não foi, irmãos, violada, maculada ou adulterada em hipótese alguma. Por isso nós cremos que a Bíblia ela é inerrante, tanto nas informações que nos transmite, como nos propósitos que expõe, nas suas reivindicações, doutrinas, culturas e tudo mais. Ela é isenta de erros doutrinários, culturais, científicos e inspira-nos confiança plena no seu conteúdo. A Bíblia não é um tratado científico, meus irmãos. A Bíblia não está aqui para explicar a ciência, mas ela não contradiz a ciência. Pelo contrário, as revelações bíblicas, elas são revelações na ótica do observador. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que o sol sai de um lado e vai para o outro. Isso é verdade ou é mentira? Bom, cientificamente, hoje a gente já sabe que o sol está estático. O movimento é do planeta Terra. Mas a Bíblia está narrando na ótica do observador. E para nós observadores, de fato, a gente vê o sol. Você não vê a Terra se movendo, vê? Você não vê. Mas você vê o sol fazendo isso. Ela não está contradizendo. Ela está narrando segundo a ótica do observador. Em Levítico, por exemplo, das proibições dos animais, você vai ver lá que alguns animais são reprovados, né? São contaminados, não pode comer. E dentro dessa divisão, ele, por exemplo, coloca o morcego como se fosse uma ave. Só que a gente sabe que morcego não é uma ave. Amém, irmãos? Mas na visão do observador, bateu asa, voou, é uma ave. Então, ele está falando na visão, não é um tratado científico. Então, a Bíblia, meus irmãos, ela não contradiz a ciência, muito pelo contrário, é uma perspectiva diferente. Agora, irmãos, essa inerrância também não quer dizer algumas coisas. A inerrância não quer dizer, não falamos das traduções, mas dos autógrafos. Autógrafos são os textos, né, originais. Nós temos aqui um livro, irmãos, com um distanciamento enorme de tempo, distanciamento linguístico, né, escrito em grego, hebraico e aramaico. Nós temos esse distanciamento autoral e cultural. Precisamos de estudo. Precisamos fazer uma homilética aqui para a gente entender o texto. Agora, nós não estamos dizendo que entendemos tudo. Há coisas difíceis de entender na palavra de Deus. Nós não dizemos que não há aparentes contradições. Existem aparentes contradições na palavra. Por exemplo, Mateus vai dizer que eram 2 cegos, né? Marco vai dizer que é um cego, e um vai dizer que estava na entrada de Jericó, o outro vai dizer que estava na saída de Jericó. Existe explicação, de repente um cego falava mais do que o outro, aí um registrou um falante, e um está registrando na perspectiva de quem entra na cidade, outro está na perspectiva de quem sai. A própria Jericó, não se acreditava que existia a cidade de Jericó, né, por causa de uma sentença, mas ela foi encontrada e a Bíblia foi, né, confirmada. Olha, a Bíblia não tem uma linguagem científica, não dizemos que não existem cópias com variações e redações diferentes. Existem. Mas essas cópias, irmãos, e variações e redações diferentes não comprometem em nada a nossa soteriologia, que é a doutrina da salvação, a nossa cristologia, que é o nosso conhecimento da revelação de quem é Cristo Jesus. Nós não dizemos que não precisa de muito estudo. Precisa de estudo a palavra de Deus. A escola dominical está aí para isso. Então nós, irmãos, nós cremos na inerrância da palavra. Ela não tem como ser inerrante, porque ela foi soprada pelo Deus. Ela é a extensão do próprio Deus. Diga amém por isso. Nós cremos, irmãos, na infalibilidade da Bíblia. Você pode ler comigo? Ela é infalível. Vamos ler. Infalível em tudo que diz. Ela pode ser considerada, suas promessas são rigorosamente observadas, suas profecias compreendem-se de forma detalhada e clara, o plano de salvação é executado, apesar das oposições satânicas, nenhuma de suas palavras jamais caiu, nem cairá por... As profecias todas se cumpriram, diga glória a Deus por isso. Está documentado, meus irmãos. E por último, se ela é inspirada, ela é então infalível, ela é inerrante, e por último, ela é eficaz. Ela é eficaz para alcançar os seus propósitos de salvação, condenação e edificação, e nós não precisamos de mais livro nenhum, a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus, que se completa, que se integra, que se mistura de maneira perfeita, falando de uma coisa só. Portanto, a autoridade da Bíblia não provém da capacidade dos seus escritores, ou autores humanos, mas a autoridade da Bíblia, ela está baseada no caráter de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele fala, e a Bíblia que eles liam era o Velho Testamento, a lei e os profetas,
E ele fala da autenticidade, Jesus fala da autenticidade da palavra de Deus, João fala da autenticidade da palavra de Deus, a autoridade da Bíblia é absoluta. Como é que a gente vai questionar a autoridade da palavra se ela é uma extensão do próprio Deus? Então pense comigo, se Deus é absoluto, não muda, é perfeito, a palavra é uma extensão dele, é impossível relativizar a palavra de Deus. Nós podemos sim, irmãos, graças a Deus, confiar em tudo que ela diz, por ser ela a palavra de Deus. Nós devemos guiar as nossas condutas, decisões, escolhas, reações nos seus ensinamentos. Ela é confiável. Nós podemos anunciar o Evangelho com toda a convicção, sabendo que Deus, nosso santo Deus, honrará toda a sua palavra. Nós podemos sim, irmãos, saber que ela é a base sólida para uma teologia saudável, para uma igreja saudável, para um casamento saudável, para uma criação saudável, para relações saudáveis, para uma vida de trabalho saudável. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é saudável e ela é a nossa base sólida para isso. Agora tem uma coisa que eu queria dividir com os irmãos, que Deus colocou no meu coração, e eu escrevi com cuidado aqui, e isso você precisa ler, entender, guardar e pedir a Deus misericórdia. Primeiro, se eu recuso a palavra de Deus, eu recuso o Deus da palavra. E a revelação da palavra na pessoa de Jesus, eu vou ser condenado. Repete comigo, condenado. Segundo, se eu desconheço a palavra de Deus, eu não conheço o Deus da palavra, e nem a palavra encarnada que é Jesus, estou condenado. Se eu manipulo a palavra de Deus, preste atenção para você que é crente, tome muito cuidado com isso. Para aí, olha para mim, tome muito cuidado com isso. Olha, irmãos, a maioria das parábolas, se você enxergar na perspectiva da relativização, você vai ficar... Eu fiquei chocado. Porque eu passei a olhar algumas parábolas na perspectiva da relativização. Eu disse, meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Por exemplo, a parábola dos talentos. Ele deu tanto para um, tanto para outro, todo mundo foi trabalhar. Teve um que recebeu um só, relativizou. Ah, Senhor, sabendo que o Senhor semeia, colhe onde você não plantou e faz isso, então, receoso eu guardei. Ele chamou, você relativizou o que eu disse, porque eu mandei você multiplicar isso aí. Todo mundo entendeu porque você não entendeu. Não, mas eu entendi do meu jeito. Ah, do teu jeito? Então você vai sofrer no lago do inferno. Parábola das bodas. Todo mundo foi convidado, todo mundo entendeu que os primeiros convidados tiveram por recusado e ele chamou toda a casta de gente para entrar. Foi todo mundo bem vestido. Um camarada foi mal vestido. Disse, o que você está fazendo aqui sem as vestes certas? Você está me desonrando. Você não tem o direito de relativizar e criar a tua própria verdade. Porque a verdade aqui é que todo mundo tem que se vestir de maneira digna. Por que você está vestido assim? Agarre esse homem e jogue para ele sofrer. Relativizou. O credor incompassivo, ele relativizou, ele recebeu um absoluto, um perdão enorme. Quando ele tem que estender esse perdão de maneira absoluta, ele relativiza. Ah não, lá foi uma situação, aqui é outra. Lá foi aplicado, mas eu não tenho que aplicar isso. Então relativizou. E ele foi condenado também, meus irmãos, a sofrer nas mãos dos verdugos. Então preste atenção que isso está dentro da igreja. Se eu manipulo a palavra, você lembra das virgens? Elas sabiam, meus irmãos, que elas tinham que ter óleo, azeite de sobra. Mas elas banalizaram aquilo. Se eu manipulo a palavra, vamos ler o terceiro? Se eu manipulo a palavra, eu não manipulo Deus. Ele não se deixa manipular. Eu criei um Deus falso para mim. Sou condenado. Imagine você, irmãos, na hora que a trombeta tocar e você vai lá todo bobo, dizendo, chegou a minha hora. Deus diz, eu não conheço você. Como é que o senhor não me conhece? Conheço. Você relativizou, praticou a iniquidade, você não andou do jeito... Você não se fez conhecer. Eu não conheço você. Meus irmãos, se eu creio na palavra, eu creio no Deus que falou a palavra. Conheço a palavra encarnada, Cristo e o seu Evangelho. Eu sou salvo. Por que a palavra, meus irmãos? Quero dizer para vocês o seguinte. Jesus disse assim, olha, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O propósito último das Escrituras é que você conheça Jesus. Toda relativização
É um comprometimento no conhecimento revelado pleno da pessoa de Jesus para a sua vida. Porque para você ser salvo, depende de você conhecer Jesus. E a vida eterna de Jesus é essa, que conheço a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui você conhece. Na medida que você vai relativizando, você vai se afastando dele. Você vai ser condenado. Meu tempo já. 2 Pedro, vamos ler aqui. O cristão deve esperar o Senhor e viver a vida reta, estudar as Escrituras e crer em... Vamos ler rápido. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, instáveis, deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no que, irmãos? Conheci de nosso Senhor. Aonde adquire o conhecimento do Senhor Jesus Cristo? Aonde, irmãos? Crescer na graça e crescer no conhecimento. Você tem que ler a Bíblia todo dia, você tem que participar de uma escola dominical, você tem que participar de um clube bíblico, você tem que ler a Bíblia todo ano, você tem que crer no absoluto de Deus, no absoluto da palavra de Deus, porque senão você vai ser enredado e levado por uma avalanche que vai levar você para longe de Deus, nesse relativismo cultural que hoje virou o relativismo teológico. Sejamos irrepreensíveis. Os escritos de Paulo, ele está dizendo aqui que são escritos inspirados. Olha, Pedro está dizendo que o que Paulo escreveu é Bíblia Sagrada. Ele está dizendo isso aqui, olha. Ele faz essa defesa, coisas difíceis de entender. Tem que estudar, é de fato. A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Se você se aproximar da palavra de Deus como um teólogo, para dominar conhecimento cognitivo, você não vai saber de fato o que isso aqui quer dizer. Mas se você, como um filho, como uma noiva, como alguém que ama o seu Senhor e quer se deitar no peito dele para dizer: eu quero saber qual é a tua vontade, eu quero te agradar, eu amo os teus mandamentos, eu quero me agradar de ti, Senhor, eu quero que o Senhor se agrade de mim, eu preciso de ti, Senhor. Ele vai revelar-se a você. Aí ele fala de ignorantes e insensáveis que deturpam para a própria destruição. Quem deturpa a palavra de Deus, deturpa para a sua própria destruição. Cuidado, diga para o seu vizinho, cuidado, acautelai-vos, não seja arrastado a uma avalanche de insubordinados hoje, meus irmãos, que estão ignorando a identidade pentecostal, banalizando a graça de Deus, vivendo um ateísmo e um materialismo, estão usando a internet da maneira que querem e bem entendem, estão se tornando desigrejados em uma má administração da mordomia cristã. Com isso, essas pessoas estão levando outras consigo mesmas. Cresça no conhecimento bíblico de quem é Jesus na sua vida. Pastor, como é que eu me defendo disso? Nós temos que expor a hipocrisia do pensamento relativista. Sabe qual é a hipocrisia do pensamento relativismo? Porque eles dizem assim, olha, tudo é relativo. Mas vê se você alcança isso. Quando eu digo que tudo é relativo, eu estou usando o absoluto. Tudo é relativo. Então eu vou contestar o tudo é relativo. Já que tudo é relativo, eu posso contestar o que tudo é relativo. Mas não, eles são espertos. Eles fazem do tudo é relativo um absoluto. Por exemplo, a gente poderia dizer para um relativista: olha, eu vou lá na tua casa e vou dar um beijo na boca da sua mulher. É que você vai fazer isso? Eu vou, não é relativo, é o teu ponto de vista e o meu ponto de vista, é diferente. Eu vou lá para o teu patrão e vou dizer para ele pagar a você só 20% do que você recebe. Não, mas não é relativo. Tudo não é relativo? Meus irmãos, se tudo é relativo, o caos se estabeleceu completamente e não tem volta. Graças a Deus, o nosso Deus é um Deus de absolutos, e a sua palavra é uma palavra absoluta. Tem certo sim e tem errado sim. Tem uma maneira errada sim e tem uma maneira certa sim de adorar a Deus, de se comportar, de ser marido, de ser mulher, de ser filho, de ser cidadão. Tem maneira certa e tem maneira errada, e a Bíblia explica isso para nós. Fundamente-se na palavra de Deus. Você tem que ter fundamento, saber dar razão à sua fé, responder direito o porquê e os porquês da vida. Afirmar a existência de valores para todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos, vindo da parte de Deus e registrado nas Sagradas Escrituras. É verdade, irmãos, que as leis cerimoniais,
elas foram para aquele tempo. É verdade, irmãos, que as leis civis para a peregrinação no deserto, algumas se aplicam somente àquele tempo. Mas a lei de Deus, o mandamento de Deus, a lei moral de Deus, as leis espirituais de Deus, elas são irrefutáveis, imutáveis, imexíveis, elas são completamente absolutas. O primeiro casal foi atacado e relativizou a palavra de Deus. Entre Adão e Jesus, muitos relativizam e relativizaram e vão continuar relativizando. Entre a primeira e a segunda vinda, muitos vão continuar relativizando. Agora, a estratégia de Satanás com Jesus, irmãos, foi a mesma com Adão. Em Mateus capítulo 4, verso 4, 3 e 6, ele colocou em dúvida, tem um se tu és filho de Deus, se isso, se aquilo e tudo mais. E primeiro, foi na hora da fome, depois um convite a Jesus se exaltar, e depois um convite a Jesus buscar a glória do mundo, rejeitando a Deus. Convidando Jesus a relativizar a palavra viva, a palavra de Deus, a palavra escrita. Jesus, a palavra viva, sendo tentado por Satanás para relativizar a palavra escrita. E a palavra escrita, irmãos, com toda a sua sacralidade, santidade, Jesus, ele queria que houvesse uma discrepância entre Jesus e o que está escrito, e logo entre Jesus e o Pai. Entre Jesus e o Pai. Então, o liberalismo, ele nasceu no inferno. Tem atacado a você e a mim, atacou o primeiro Adão, ele caiu, atacou o segundo Adão, que é Jesus, nosso Senhor Salvador, mas ele resistiu. Diga glória a Deus por isso. E com todo o seu absolutismo, Jesus responde a Satanás em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, dizendo, com todo o seu absolutismo, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, a palavra ele usa assim, acréscimo e decréscimo. Não tentarás ao Senhor teu Deus. E ele vai dizer em Deuteronômio 10, 20, aplicando na hora certa, com toda precisão, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Diga glória a Deus, meus irmãos. Como é que Jesus, o primeiro Adão, relativizou? O segundo Adão, meus irmãos, esquece. Ele trouxe o absoluto para a palavra de Deus. O primeiro Adão relativizou, o segundo trouxe o absoluto. Pastor, eu quero uma receita para eu vencer a cultura do relativismo na minha vida. Me dá a receita, anota aí, irmão. Foi como Jesus venceu. Ele é o modelo para nós, ele é o nosso paradigma. Como é que Jesus venceu? Primeiro, seja guiado pelo Espírito Santo sempre. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, está escrito que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. A sua vida tem que ser conduzida. Não basta ser teólogo, não basta ler a Bíblia, não basta ler livro. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque senão uma avalanche dessa era pós-moderna, pluralismo, sincretismo religioso e outras coisas mais, vai levar você, vai levar a tua família, e você não vai ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Segunda coisa, tem uma vida de oração. Que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, e Jesus fez duas coisas lá. Primeiro, ele orou. Você tem que orar, você tem que falar com Deus, você tem que ter diálogo com Deus, você tem que ouvir Deus. Porque tem coisas, irmãos, que ele vai colocar aqui, mas para chegar aqui na sua boca, você tem que ouvir de novo, ouvir Deus falando. Aquilo que você leu, você tem que ouvir ele dizendo. Segundo, jejue frequentemente. Mas jejue nos moldes de Isaías 58. Jejuar é jejuar de você. Jejuar das suas autorrealizações, do seu ócio, do seu descanso, do seu conforto, do seu lucro, do seu bem-estar. Jejue de você. Pare de pensar tanto em você. Jejue mais. Eu não estou convidando você para deixar de comer algumas refeições. Eu estou convidando você para deixar de ser egocêntrico, egoísta, individualista. Isaías 58 ensina para a gente como verdadeiro jejum que agrada a Deus. Quarto lugar, tenha uma mente rica da palavra de Deus. Seja rico da palavra de Deus. Diga para o seu vizinho, seja rico da palavra de Deus. Se a Netflix está atrapalhando tanto assim, quebre a maldita da sua televisão. Se o Facebook, Instagram está estragando você tanto assim, olha, joga esse telefone no lago do enxofre do inferno. É verdade. Seja rico da palavra de Deus. Essa é a novela. O que está ocupando tanto a sua mente? Seja rico da palavra de Deus. Grave a palavra de Deus, encuque a palavra de Deus, vista a palavra de Deus, encarne a palavra de Deus. Estava conversando com um pastor muito piedoso. Ele falou para mim assim, o que você faz para se entreter? Eu não faço nada não. Ele falou assim, e se você apertar em mim, sai Bíblia. E se você apertar mais um pouquinho, sai mais Bíblia. Ele falou isso chorando para mim. Ele estava dizendo, eu sou rico da palavra de Deus. Eu digo, eu quero ser isso aí. Ele falou para mim.
Aqui em Guapimirim, a gente estava lá reunido, ele falou, se você me apertar, sai a Bíblia. Se apertar mais, sai mais Bíblia ainda. Enriquecido a palavra de Deus. E quinto lugar, guarde a palavra de Deus no coração. Porque não é só aqui, é aqui. Que seja a tua grande paixão. Que seja a tua grande curtição. Que seja o teu grande devaneio. A palavra de Deus. Olha, quando vem a necessidade e vem o desejo, vem o diabo. E o diabo tem um atalho relativizando as coisas. Está precisando de dinheiro? Vamos relativizar a Bíblia. Tem esse caminho aqui. Está tendo impulsos sexuais? Vamos relativizar? Não é bem assim. Que isso. É certo que você não vai morrer. Já está namorando? Por que a gente não adianta já as preliminares? Certo, vai... Primeiro Adão relativizou, Deus o deixou, foi cativo no império das trevas e todos os seus descendentes já nascem filhos da desobediência. O segundo Adão absolutizou, o diabo deixou e anjos o serviram. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Pode passar tudo, irmãos, mas a palavra de Deus não vai passar nunca. Não relativize, não brinque. Vamos ficar de pé. Vamos ler para a gente encerrar. Lê comigo. Lê comigo. Cremos que a base única de fé é a Bíblia, a palavra de Deus, infalível, composta de 66 livros do Antigo e do Novo Testamento. Cremos que ela foi inspirada pelo Espírito Santo de maneira singular, verbal e completa, e que foi escrita sem erro nos manuscritos originais. Ela é a autoridade suprema e final em todos os assuntos e que fala. Diga glória a Deus por isso. Pegue a sua Bíblia, enquanto os homens estão apostos aqui, segure a sua Bíblia. E peça perdão a Deus pelos pecados da relativização. Peça a Deus pelos pecados onde você manipula a palavra de Deus, a sua conveniência, e renove, mude a sua relação com a sua Bíblia, mude a sua relação com a palavra de Deus, mude a sua relação com os preceitos, com os mandamentos, com as ordenanças, com os sacramentos, com os meios de graça, com os aconselhamentos, com as orientações. Pega a sua Bíblia e diga: Senhor, em nome de Jesus, eu quero amar a tua palavra. Eu quero desejar a tua palavra mais do que ouro puro, depurado, muito mais, Senhor. Que riqueza eu tenho em mãos, que tesouro eu tenho nas minhas mãos, como eu tenho feito pouco uso da tua palavra, como eu tenho pecado contra a tua palavra, como eu tenho inventado uma palavra diferente, meu Deus, daquilo que de fato é a tua palavra. Me perdoa, Senhor. Espírito de Deus, perdoa essa igreja. Perdoa os pregadores, perdoa os professores, perdoa, Senhor, cada um de nós, é nosso pecado. Nos perdoe, Senhor, por manipular, por relativizar, por baratear a tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Chegou até hoje, chegou até nós, infalível, inerrante, eficaz, porque foi inspirada e é absoluta. E é absoluta em tudo que diz, tudo que promete, tudo que revela. Senhor, tenha misericórdia. Nossa vida pode mudar completamente. Se eu inventar uma palavra para mim, no final da minha vida, eu vou encontrar com um Deus que não pode me salvar. É um Deus que eu inventei. Mas se eu seguir a palavra de Deus, confessando os meus pecados, a despeito até dos meus tropeços, mas se eu seguir a palavra de Deus, o Deus da palavra, no final da minha vida, eu vou ter um encontro com o Deus da palavra, e o Deus da palavra é o Salvador do mundo, é o Salvador do universo. Alguns de nós não estamos seguindo a palavra, por isso não estamos seguindo ao Deus da palavra. Cada um trata a sexualidade, dinheiro, tempo, relações, casamento, política, do jeito que quer e bem entende. Cada um relativizando a palavra. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós oramos, Senhor, pelos elementos que vamos receber agora.
Que nós possamos hoje renovar os nossos votos de fidelidade e de gratidão, Senhor, por ter nos colocado o Senhor nessa aliança, cujo papel nosso, Senhor, quase nada é. O Senhor fez tudo a nosso favor. Nos cabe nos agarrar a essa graça e dela jamais nos afastarmos, confessando a nossa fé em Cristo Jesus e o arrependimento de pecados. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos.